Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindas ao SESC, ao seu Centro de Pesquisa e Formação, para o terceiro dia do ciclo da autora homenageada Elizabeth Bishop. Eu gostaria de agradecer desde já a presença de todos e todas e dizer que o ciclo é uma parceria do SESC com a Flip. Gostaria de chamar agora a mediadora que fará a mediação de hoje e apresentar as nossas duas convidadas. A Rita Matar, que fará a mediação hoje, é editora e está há 9 anos no mercado editorial, tendo passado por selos como a Companhia das Letras e a editora Três Estrelas. E a Flora Thompson DeVoe é escritora e tradutora, mais recentemente de Memórias Póstumas de Brás Cubas para o inglês, e trabalha na Rádio Novelo, mora no Rio de Janeiro. Stephanie Borges é jornalista, tradutora e poeta, estudou comunicação social na Universidade Federal Fluminense e se especializou em Publishing Management na FGV do Rio. Trabalhou em editoras como a Cosac Naif e Globo Livros e traduziu prosa e poesia de autoras como Audre Lorde, Bell Hooks, Jacqueline Woodson, Cláudia Rankine e Margaret Atwood. Seu livro de estreia, Talvez Precisemos de um Nome para Isso, pela editora CEP em 2019, venceu o 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura. Quero agradecer a presença das três aqui já e desejar um bom encontro a todos nós. Obrigada, Emily. Começar agradecendo a todo mundo, Fernanda pelo convite, Emily, todo mundo do SESC pelo apoio aí e, sobretudo, as duas participantes. Muito legal trocar essa ideia com vocês, tenho certeza que vai ser uma super mesa. Eu queria começar fazendo, na verdade, 2 pedidos para vocês duas. Um era que vocês fizessem uma leitura, a gente anteontem viu na mesa da Marilene Filinto e da Alice Santana, o momento em que elas leram foi muito gostoso, eu queria tentar reproduzir um pouco essa ideia, mas à luz do tema da nossa mesa. Então, como a gente vai falar hoje sobre a Bishop, a face tradutora dela, eu pensei que seria legal se a Stephanie fizesse uma leitura de uma tradução que o Paulo Henriques Brito fez da obra da Bishop e a Flora, por sua vez, lesse algum poema brasileiro que a Bishop traduziu. E depois eu queria pedir para vocês, na sequência, já contarem um pouquinho da relação pessoal de vocês com a obra e a, enfim, pessoa Bishop. Obra e vida. Bom, então vamos começar. Eu vou ler um poema da Bishop, foi dedicado a um grande amigo dela, o poeta Robert Lowell, chamado O Tatu. O Tatu. Estamos no período junino e à noite balões de papel surgem, frágeis, ígneos, clandestinos. Vão subindo no céu, rumo a um santo que aqui ainda inspira devoção. E se enchem de uma luz avermelhada que pulsa como um coração. Lá no céu se transformam em pontos de luz mais ou menos iguais às estrelas, isto é, aos planetas coloridos, Marte ou Vênus. Se venta, eles piscam, estrebucham. Sem vento, sobem ligeiros, rumo às varetas cruzadas da pipa estelar do Cruzeiro do Sul, e deixam este mundo para trás, solenes, altivos, ou uma correnteza os puxa para baixo e se tornam um perigo. Ontem caiu um grande aqui perto, na encosta de pedra nua. Quebrou como um ovo de fogo. As chamas desceram. Vimos 2 corujas fugindo do ninho, os dorsos das asas ariscas tingidas de um rosa vivo, guinchando até sumirem de vista. O velho ninho se incendiara. Sozinho, em polvorosa, um tatu reluzente fugiu, cabisbaixo, salpicado de rosa. Depois, um ser de orelhas curtas, por estranho que pareça, um coelho, tão macio, pura cinza intangível, com os olhos fixos, 2 pontos vermelhos. Ah, mimetismo frágil, onírico, fogo caindo, um escarcéu, e um punho cerrado, ignorante e débil, voltado contra o céu.
Agora uma tradução da Bishop, da tragédia brasileira do Manuel Bandeira. Brazilian Tragedy. Misael, civil servant in the Ministry of Labor, 63 years old, knew Maria Elvira of the Grotto, prostitute, syphilitic, with ulcerated fingers, a pawned wedding ring, and teeth in the last stages of decay. Misael took Maria out of the life, installed her in a 2-story house in Junction City, paid for the doctor, dentist, manicurist. He gave her everything she wanted. When Maria Elvira discovered that she had a pretty mouth, she immediately took a boyfriend. Misael didn't want a scandal. He could have beaten her, shot her, or stabbed her. He did none of these. They moved. They lived like that for 3 years. Each time Maria Elvira took a new boyfriend, they moved. The lovers lived in Junction City, Boulder, on General Pedro Street, the Sties, the Brickyards, Glendale, Pay Dirt, on Marquês de Sapucaí Street in Villa Isabel, Niterói, Euphoria, in Junction City again on Clapp Street, All Saints, Carousel, Edgewood, The Mines, Soldiers Home. Finally, in Constitution Street, where Misael, bereft of sense and reason, killed her with 6 shots, and the police found her stretched out, supine, dressed in blue organdy. Nossa, ler assim com essa experiência de ter os dois é ótimo para a gente ver o trabalho né? Enfim, estou pensando aqui no trabalho alucinante do Paulo Henriques Brito com essa tradução do Tatu, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a relação de vocês, realmente mais pessoal, assim, de cunho afetivo com a obra da Bishop. Quem quer começar? Bom, eu vou começar, já comecei lendo. A minha relação com a Bishop, na verdade, é relativamente recente, assim. Eu fiquei sabendo mais sobre ela quando saiu essa seleta de poemas escolhidos, traduzida pelo Paulo Henriques em 2012. Na época, eu trabalhava na COSAC Naif e eu trabalhava com a Eloisiane, que tinha sido muito tempo editora na Companhia das Letras, e eu trabalhava muito perto da Elo, porque eu gostava muito dos livros de poesia. Na época, ela estava cuidando dessa parte na COSAC. E aí, um dia, a gente estava conversando e ela falou: "Vocês deviam ler os poemas da Bishop?" E aí, um dia, eu topei com esse livro na livraria, comprei. E aí foi toda uma descoberta, assim, porque eu fiquei muito, muito impressionada justamente com esse trabalho das imagens, né? A gente lê um poema como Tatu, para mim, que cresci, né, moro até hoje no subúrbio carioca, essa realidade de soltar balão, ter incêndio perto de casa, essa imagem da relação do Cruzeiro do Sul com uma pipa, a gente aqui, final de semana, criançada na rua soltando pipa. Para mim, isso era uma coisa muito especial, assim, como coisas tão ordinárias do dia a dia rendiam um poema tão bem acabado, uma coisa tão bonita. Você lê em voz alta, você vê que tem todo um trabalho ali do ritmo junto com as imagens, né? E aí foi aí que eu me encantei e fui atrás das cartas dela. E aí tive aquele período de empolgação, assim, li os poemas, li as cartas, reli os poemas, e depois fiquei um tempo sem revisitar. Acabei revisitando a Bishop recentemente para a gente ter essa conversa. Legal. Eu acho que, enfim, sendo norte-americana que mora aqui, às vezes as pessoas presumem um conhecimento meu, uma familiaridade com o cânone norte-americano que, na verdade, eu não tenho. Porque o que eu conhecia, eu conhecia de leituras de ensino médio. A gente sabe como é a leitura de ensino médio. A gente se apaixona por certas coisas, lê muito erraticamente, lê, às vezes, de má vontade aquilo que tem na escola. Então, eu devo ter tido contato com alguns poemas da Bishop antes de chegar na faculdade, mas não chegou a me marcar especificamente. E aí toda a minha formação na graduação foi em torno de eu correndo atrás do prejuízo e tentando
literatura brasileira e latino-americana de modo geral, né? Então, a Bishop também não era uma presença, assim, para mim, até os primeiros anos que eu comecei a morar aqui. É porque eu lembro até de assim, os primeiros amigos que eu fiz, eles começaram a me chamar de Nossa Bishop. Eu, tipo, peraí, gente, eu tenho que ir atrás e entender o que isso significa. Só porque eu sou a americana da turma, tipo, enfim, aí eu fui saber um pouco mais da vida dela e realmente, enfim, biograficamente chega a ser uma referência quase incontornável para uma americana que trabalha com literatura morando no Brasil. Acontece que eu também me apaixonei por uma brasileira, então tem tipo, vários pontos de convergência. Mas, fora isso, a gente tem muito mais diferença, assim, porque eu vim... enfim, ela veio parar aqui totalmente por acaso, né? Assim, ela veio como parte de uma grande viagem, ficou aqui por causa de uma reação alérgica a um caju, e acabou sendo essa feliz surpresa, né, o Brasil para ela. E eu, enfim, comecei a aprender português e descobri o Brasil à distância na faculdade, e quando cheguei aqui eu já deixei as malas e fui direto no cemitério São João Batista para cumprimentar todos os meus amigos. Então, tipo, era assim... ela cai de paraquedas no Brasil e vai descobrindo de um jeito que era totalmente diferente, assim, da experiência que eu tive. Então, quando já morando aqui, eu comecei a revisitar as poesias. Esse foi... enfim, teve esse um contraste super interessante. E aí eu fiquei muito feliz com a escolha dela como homenageada da Flip, por um motivo que, na verdade, não tem tanto a ver com a Bishop, mas com a nossa sardinha, que é a tradução vai necessariamente ser um elemento central nessa Flip, porque não é só, assim, agora vai além de todo mundo tem que botar o foninho para entender o que tal gringo tá falando na mesa, assim, a gente vai colocar a tradução não como um mal necessário ou como uma coisa utilitária, mas como uma poética. Então, tô animada para a gente começar a inaugurar esses papos. Legal, a gente vai falar disso, um pouco desse papel de trazer que a Bishop teve de trazer a tradução para o centro do debate e também sobre traduzir e relação de tradução com o fazer poético. Stephanie, eu só queria complementar a pergunta para você, porque eu sei que você falou que agora relendo, né, a Bishop para fazer essa mesa, você teve uma experiência completamente diferente daquela que você teve lá atrás, quando você descobriu a obra dela. E eu queria saber um pouco mais sobre o que há de diferente e ao que você atribui. Se você acha que o mundo mudou, você mudou as duas coisas andam juntas. Por que você está lendo de outra maneira, tão diferente? Então, eu mudei, né, nesses últimos anos e eu virei tradutora, né, e assim, virei tradutora de poetas que viveram no mesmo período que a Bishop, estavam num outro extremo, né, assim, boa parte da discussão, quando a Bishop foi apontada como a homenageada, né, eram questões políticas. E enquanto estava rolando esse debate, eu estava traduzindo Audre Lorde de 1970, sabe? Então, assim, é muito, muito curioso voltar aos poemas da Bishop pensando justamente até que ponto esses debates fazem a gente prestar mais atenção em algumas coisas, o que até, nesse ponto, eu acho que é extremamente válido, mas em outros eu acho que acabam sendo leituras um pouco reducionistas. Então, por exemplo, quando eu reli, sei lá, O Ladrão da Babilônia, eu fiquei pensando assim, tem uma crítica social aqui, mas também, assim, é uma crítica social bem parecida com, sei lá, Vinícius de Moraes fazendo Orfeu Negro, assim. São pessoas que estão refletindo sobre a injustiça sem entender necessariamente a desigualdade como um escopo maior, como é que isso se estrutura e continua se reproduzindo na sociedade brasileira. O que não quer dizer que, enfim, isso estrague a leitura, continua sendo um poema maravilhoso. Mas eu me vi, assim,
da primeira vez eu só curti, eu só fiquei encantada, né? E aí depois teve aqueles momentos em que eu falei, então, esse poema aqui da patroa com o poceiro, isso aqui não é muito legal, assim. Essa senhora não está vendo aqui a situação dela de dona de terra querendo cobrar a produtividade do sujeito que tem uma vida precária, sabe? Mas eu acho que isso faz parte também, né? Assim, acho que toda vez que a gente relê alguém que a gente admira muito, essas reflexões, né? O livro faz a gente ter consciência do quanto a gente mudou. Eu acho que isso me aconteceu, assim, com essa releitura da Bishop. E para você, como é que você... Enfim, para você isso meio que agrega uma camada? Você continua gostando de ler esses poemas? Ou você migrou para outros poemas dela? Não, assim, eu continuo gostando, mas é porque, sabe aqueles momentos em que você olha e você fala assim, Sei. poxa. Assim, e eu digo isso, não estou falando só com relação a Bishop, vou te dar um exemplo. Eu traduzo Audre Lorde desde 2017. Então, assim, temos essa longa relação, né? 3 livros, esses anos todos. Quando eu comecei a traduzir, a minha relação com ela era uma. Agora, nesse momento, é outra. Então, por exemplo, traduzindo o Black Unicorn, ela tem várias referências à cultura iorubá. E ela está falando de macumba, ela está falando de terreiro, de orixá. Aí fui eu pesquisar a biografia dela. Ela nunca frequentou terreiro, ela leu livros de antropologia, ela visitou a África de férias e colocou várias referências africanas nos poemas. É claro que isso tem toda uma questão de descoberta, de como ela se encantou por aquela cultura, de querer se aproximar, mas tem problemas, tem erros. E eu também não vou corrigir, porque o meu papel é traduzir, mas assim, eu tive que colocar uma nota na tradução, avisando assim, pessoas, há problemas no glossário de termos africanos de Audre Lorde, sabe? Assim, se vocês querem entender cultura iorubá, vocês precisam ir em outras fontes. Mas assim, é uma questão mesmo do nosso amadurecimento, desse jogo de referências que a gente vai montando ao longo do tempo, né? Que é importantíssimo para a gente traduzir, inclusive. E certamente tem uma coisa do amadurecimento de cada leitor individual e também de um público leitor também coletivo, né? Há momentos em que um autor ele está sendo entendido de uma maneira e de repente ele passa por outra releitura. A gente comentou isso brevemente entre nós três falando sobre o Machado, né, Flora, que é um autor que já foi relido de muitas maneiras e que agora talvez esteja recebendo uma nova... Não sei se a obra dele está sendo revista, mas no mínimo a identidade dele, o fato dele ser negro, está assim sendo mais comentado do que nunca, enfim, resgatado, né? Uma coisa que se sabe que tentou-se de alguma maneira diminuir e tal. Então, os autores também são fluidos de acordo com o seu público, né? Com o tempo em que eles são lidos e o momento pessoal de cada um. Eu estou pensando aqui nessas coisas que você falou um pouco, Stephanie, sobre a Bishop ter essas imagens tão precisas e também ela ser uma poeta tão perfeita quase na questão da forma. E como que isso, no exercício da tradução, claro, traduzir poesia já é um exercício particular, mas especificamente para ela, isso traduzi-la passa por essa questão da forma, e por isso que eu acho que o Paulo faz como ninguém esse trabalho de tradução, é realmente um trabalho de mestre. E aí, nesse sentido, eu queria saber como é que vocês acham que o ato de traduzir poesia interferiu na vida da Bishop, na produção poética dela, e aí estender essa pergunta para a Stephanie como poeta também, se traduzir interfere de alguma maneira para o bem ou para o mal no seu trabalho, e Flora, se você tiver escritas mais autorais também, conta pra gente. Eu posso começar enquanto não poeta, porque eu acho que eu vou ser mais concisa. Eu conhecia, enfim, o trabalho da Bishop como tradutora em diálogo com um trabalho de poesia. Eu pensava muito concretamente nela, enfim, compondo a poesia dela no Brasil, bebendo de referências brasileiras e fazendo esse papel de embaixadora de poesia brasileira, batalhando para que essa antologia de poesia brasileira no século XX
fosse publicada, traduzindo Minha Vida de Menina. Mas para essa mesa eu fiquei curiosa, eu queria saber em quais outros contextos a tradução fez parte da vida dela e dá para ver que, apesar de não muito comentada, eu acho que deve ser mais comentada no contexto brasileiro, porque é aqui que teve mais impacto, mais importância. Parece que a tradução sempre acompanhou a produção dela, assim, que ela fez, ela traduziu uma peça do latim ainda na escola, fez traduções do francês, do espanhol, além do português, e ela chegou a dizer que isso era muito importante. Ela percebia como isso era importante em aulas que ela dava de poesia, que os alunos praticassem a tradução, porque, sobretudo, isso os obrigava a pegar no dicionário. E aí, nisso de ir se familiarizando com o dicionário, de, assim, usar as palavras da forma mais precisa possível, de, assim, conhecer bem o arsenal poético, assim, essas coisas das quais a poesia é feita. Eu acho que essa precisão que a tradução obriga, ou pelo menos nos obriga a refletir em como construir uma precisão, ou, assim, como construir uma ambiguidade precisa, eu acho que isso pode ter sido um treino para ela no exercício da escrita dela. Eu sei que, enfim, enquanto as coisas que eu escrevo sem ser traduções, eu tenho certeza, são duas coisas. Enfim, o passeio diário pelos dicionários, a gente vai colecionando joias, tipo assim, a gente vai pensando em palavras, em formas de expressão, se dando conta de imprecisões ou catando o adjetivo. Acho que todo mundo anda com uma mochilinha de palavras, assim, e vai botando e pensando, putz, essa é boa, assim. E o contato quase umbilical com o autor quando você está fazendo uma tradução, assim, é inevitável que algo fique na sua pele, assim, desse contato. Pode ser rejeição, você pode acabar, assim, fazer uma tradução de alguém que é super formalmente certinho, e depois, quando você vai escrever, você quer soltar tudo e escrever, assim, doidão, livre. Ou você pode acabar adotando rigor, enfim, são exemplos meio genéricos, mas eu imagino que a Stephanie tenha tido uma experiência super legal com a áudio nesse sentido. Bom, eu comecei a traduzir poesia como exercício, né? Assim, poetas que eu admiro falam sobre traduzir como exercício. Carlito Azevedo falava isso na oficina que eu fiz com ele, Angélica Freitas falava sobre como ela começou traduzindo para modo de usar. Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi justamente no momento em que eu resolvi escrever poesia, eu comecei a traduzir os poemas que eu gostava e que me impactavam, e aí eu comecei a entender que, assim, é um exercício ótimo para você pensar o poema. Porque a gente tem essas ideias que ainda circulam por aí de que escrever poesia é uma coisa meio romântica. Você fica lá e a inspiração vem. Tipo, conversa, gente. É assim, você tem uma ideia para o poema e você tem que trabalhar para o poema funcionar, né? Só que aí quando você está traduzindo um poema do outro, você começa primeiro, né? Como fazer esse poema soar da melhor maneira em português? E aí você tem várias questões. É um poema com métrica, um poema sem métrica. Se você tem palavras que soam parecido, se você vai usar, se você vai descartar, como é que fica, às vezes, para explicar uma palavra que não existe em português. Em inglês tem várias palavras que, assim, eles têm uma questão de síntese, de prefixos e sufixos que vão se juntando e são absolutamente compreensíveis em inglês e em português. Você não tem um equivalente de jeito nenhum. Aquilo escangalha o seu verso vira uma coisa enorme. Então, assim, isso é muito legal, porque esse exercício de traduzir poemas e assim, eu comecei traduzindo assim poetas que eu gosto, Nick Giovanni, Audre Lorde, June Jordan, porque a minha questão foi justamente, quando eu comecei a escrever poesia, começou a me incomodar justamente a falta de um certo referencial estético. Eu comecei a ver que, por exemplo, tem poetas brasileiras
que são mulheres negras, mas que estão, às vezes, tematizando uma certa questão da experiência negra a partir do racismo ou a partir do sofrimento, que eu respeito muito o trabalho, sabe? Assim, eu jamais estaria aqui falando nessa mesa se Conceição Evaristo não existisse. E recomendo que as pessoas leiam Conceição Evaristo. Mas, enfim, depois que Conceição Evaristo foi lá e escreveu os poemas dela, os poemas de recordação, eu tenho que fazer outras coisas. E aí eu comecei a ler essas outras poetas, por exemplo, a Nick Giovanni, que foi uma poeta que participou, inclusive, do Partido dos Panteras Negras, que durante os anos 60 e 70 passou um bom período escrevendo sobre essa militância antirracista. Um dia ela cansou e falou: ah, não, agora eu vou escrever poemas de amor, sabe? Então, assim, porque também tem uma questão de que um corpo negro que é extremamente desumanizado, em algum momento falar da própria afetividade, isso também tem um aspecto questionador aí, né? Então, assim, pesquisar essas outras poetas que, embora estivessem comprometidas com refletir sobre o próprio tempo, lidar com causas, lidar com uma cobrança, né, de fazer uma poesia que tratasse de questões políticas, ainda assim elas estavam fazendo um trabalho muito interessante de ritmo, de sintaxe, de imagens. Então, isso me ajudou a pensar o que eu queria fazer e como eu queria fazer. Então, quando as pessoas me perguntam assim, ah, você começou a traduzir como? Eu comecei a traduzir treinando e recomendo que façam, sabe? Às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, nunca vai ficar bom. Os primeiros realmente, provavelmente, não vão ficar, mas a gente só melhora traduzindo vários. Alguém me escreveu outro dia perguntando se tinha alguma ferramenta online para treinar a tradução e fiquei realmente um pouco perplexa. E pega um texto e traduz e vai ficar ruim, aí traduz outro. E é muito, muito anti-tecnológico. A melhor ferramenta realmente é o dicionário, né? Assim, engraçado que você estava comentando, eu cheguei a ler umas entrevistas em que a Bishop falava para os alunos que a melhor coisa, melhor do que fazer uma aula para ser criativo, era estudar latim, porque o latim dava base para ler em outros idiomas. E ela falava, ler em outros idiomas abre o repertório de vocês para ler poesia de uma outra maneira, e eu achava isso incrível, assim, você pensar numa professora de Harvard falando isso para os alunos nos anos 60, né? Uhum. Gente, eu tô recebendo, desculpa, eu esqueci de contar para vocês, eu tô recebendo perguntas aqui, eu vou ler daqui a pouquinho as perguntas, quem tiver mais pode mandar também aqui no chat, daqui a pouquinho elas entram, tá? Agora eu tô pensando aqui nas coisas que a Bishop, tradutora, escolheu para traduzir nas obras, tanto nas obras oficiais, digamos, que ela publicou de fato, né, a antologia que ela organizou e publicou e traduziu alguns poemas, o Minha Vida de Menina, alguns contos da Clarice, mas também no trabalho dela é um pouco mais bem-humorado, extra-oficial, de trabalho de tradução de marchinhas de carnaval que ela fazia em cartas para amigos e tal. Eu queria saber o que vocês acham que isso nos conta da Bishop, não só como poeta, mas enfim, um pouco para a gente conhecer mais sobre ela de maneira geral. Eu acho muito engraçado, porque assim, eu gosto muito de quando o autor deixa diários, cartas, eu gosto de ler. Eu sou meio fuxiqueira nesse sentido, assim. E eu acho muito curioso, porque assim, a Bishop, ela tinha uma imagem muito séria, né? Enfim, mas ela tem umas cartas que são engraçadas, e ela, tipo, tirando onda com as pessoas, enfim, contando os casos, e até às vezes ela reclama, assim, que, tipo, ela queria ser uma pessoa mais solta, mas ela é muito tímida. Então, eu acho que as cartas tinham essa coisa dela dar vazão a um certo senso de humor, assim, aproveitar a intimidade que ela tinha com os amigos, né, para se soltar um pouco. Eu acho muito curioso esse negócio de essas traduções não oficiais, porque isso é o que ajuda um pouco a ter noção
o que deixava ela intrigada aqui, né? Assim, eu não sabia dessa história das marchinhas de carnaval, você que me contou, mas eu fico imaginando realmente assim, como explicar a experiência brasileira para uma pessoa, sabe? Principalmente assim, eu que sou carioca, como explicar o carnaval carioca para alguém que nunca veio, que não faz ideia do que é isso aqui, sabe? Então, assim, eu acho que tem essa coisa da gente pensar a tradução como uma tentativa de compartilhar certas coisas do nosso afeto, do nosso cotidiano. Por exemplo, a primeira vez que eu tive nos Estados Unidos foi ano passado, e quando eu cheguei lá, as pessoas, a primeira coisa que as pessoas, né, notavam que eu era brasileira, elas me perguntavam: o que aconteceu com o Brasil? Assim, então, não tem como responder a essa pergunta de um jeito simples, sabe? Você se vê tentando, né, articular, traduzir Aí algumas até coisas. português é difícil, vai. Até faltam palavras. Né? Pois é, mas você já chega para a pessoa falando, olha, eu não tenho como te explicar isso muito bem, mas eu vou tentar, sabe? Enfim. E assim, eu também só fui prestar bastante atenção de como algumas escolhas dela de tradução, enfim, dos modernistas, realmente dialogavam, né, com o trabalho dela. Quando eu descobri que ela traduziu João Cabral, eu assim, mas é claro, ela escreveu Os Galos. Quem mais ia traduzir João Cabral, né? Aquela paixão pela precisão, pela métrica, assim, tem uma afinidade muito clara entre os dois, assim. E eu acho muito legal perceber essas afinidades e essas amizades, assim, a amizade dela com o Manuel Bandeira, com o Vinícius, porque isso mostra realmente assim que, embora a Bishop tenha uma percepção do Brasil que está muito ligada a uma parte da sociedade brasileira que ela conheceu, né? Enfim, a família da Lota de Macedo Soares, a sociedade carioca, né? Nos anos 50 e 60, enfim, tipo, os poetas diplomatas, né? Enfim, funcionários públicos, que era uma classe abastada, considerando a situação que a gente tinha no Brasil na época. É, o que despertava nela esse interesse, né, pela nossa poesia, pela nossa música, como ela realmente percebia esses elementos da cultura como uma maneira de se aproximar do Brasil. E se a gente parar para pensar, a nossa música, a nossa poesia estão entre as melhores coisas que o Brasil tem. Então, eu acho isso bem maravilhoso. Uma coisa que dá pra gente falar sobre as escolhas de tradução dela é que eram todas escolhas. Ela estava, assim, ela até chegou a escrever por encomenda aquele livro sobre o Brasil, algumas outras coisas, mas as traduções, acho bonito a gente observar por um lado de entrega, de, assim, tradução é meio que é uma expressão de amor para algum texto, alguma forma, e de você buscar esse contato, seja com a musicalidade, com essa malícia das marchinhas, ou seja com os poetas brasileiros, que ela percebeu uma afinidade estética, até de conteúdo, que ela percebeu um eco. Não sei, é muito bacana a gente observar o empenho dela em traduzir e divulgar, enfim, nas muitas cartas que chegam, assim, seria uma pilha gigantesca e é um trabalho não inconsiderável de, assim, narrar a realidade brasileira, isso que a Stephanie está falando, mas ela chegou a se comprometer com esses textos a ponto dela ter que brigar para publicar A Minha Vida de Menina, assim, de atrelar, de condicionar a publicação de Minha Vida de Menina ao aceite de uma editora de um outro livro dela. Então, tipo, isso enfim, eu acho que a gente tem que valorizar esse trabalho enfim, porque de vencer o provincianismo norte-americano, sobretudo, que era se hoje é um feito você emplacar uma obra brasileira numa editora, imagina, enfim, 50 anos atrás.
É engraçado a gente falando aqui que ela teve contato com os poetas embaixadores e, por sua vez, a gente pode considerar ela de alguma maneira embaixadora, né? A gente Sim. usou essa metáfora, ela vai aparecer ainda na nossa conversa. Mas, especificamente sobre a tradução dela do Minha Vida de Menina, a gente sabe que a Bishop falava um português muito ruim, né? Ele era muito, enfim, limitado, embora ela lesse melhor, mas sabe-se que também ela recebeu bastante ajuda para fazer essa tradução. Se eu estiver errada e tiver alguém que entenda melhor disso, por favor, entra e fala, porque eu não falo isso com nenhuma autoridade no tema. Nenhuma especialista nessa mesa. Enfim, mas enfim, isso é uma coisa que se sabe, né? E aí o que se diz é que ela mexeu muito nesse texto, né? Ela fez um trabalho de tradução que pode ser chamado até de transcriação ou algo assim, que é um debate bastante comum no universo da tradução, né? Até onde vai a interferência do tradutor no texto original, e também é um debate que tem escolas que variam, né? Algumas que defendem mais, outras que defendem menos intervenção, e pelo pouco que eu sei, mas assim, alguma experiência que eu tenho com obras brasileiras traduzidas no exterior, eu vejo que os americanos, especificamente o mercado editorial americano, é mais aberto a esse trabalho, digamos, de mais intervenção. Tem gente que fala que é para melhorar, enfim, isso é outro debate, mas enfim, eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto, tanto no que diz respeito ao trabalho da Bishop, quanto naquilo que vocês procuram fazer exercendo a tradução. Não, só uma anedota que eu estava traduzindo o livro do Pedro Meira Monteiro, e ele citava Sobrados em Mocambos, que foi traduzido nos Estados Unidos nos anos 50, fui lá, peguei, assim, Pedro tinha citado, sei lá, páginas 612, eu vou lá, primeiro o livro não tem 600 páginas, ok, ops. E aí eu fui catando o bendito parágrafo no meio do livro, eu pensei que, enfim, talvez fosse, enfim, uma questão de layout. Não, assim, deve ter 60% do tamanho do texto original, assim, os tradutores com consentimento do Gilberto Freire, aparentemente, porque tem uma notinha ali no começo, assim, eles meteram a faca. Então, o parágrafo não existia na tradução. Eu tive que... E, assim, eu acho que eles reduziram a uma cláusula numa frase. Assim, quando você fala em inglês conciso, meets Gilberto Freire, assim, é meio que uma assim, nuvem de cogumelo. Enfim. Agora, deixa eu aproveitar, desculpa te interromper, mas é que você vai entrar na resposta, eu só quero aproveitar para emendar com a pergunta do Alex, porque tem muito a ver. Ele fala se você poderia falar se você leu o Diário da Helena Morley, se foi em português ou em inglês, o que você achou. Então, vamos juntar na pergunta. Eu tô doida, eu ainda não li a tradução da Bishop, tô doida para ler em inglês agora, porque eu li o livro um tempo atrás em português, e aí eu li uma análise de uma tradutora tcheca, que na verdade ela traduziu os poemas da Bishop para o tcheco, e aí depois ela fez todo um estudo sobre a Bishop tradutora e traduzida, e aí então eu não conheço tanto as intervenções dela no texto. O que ficou marcado, o que eu vi nesse estudo, é que ela também, muitas vezes, assim, essas transcriações, eu acho que isso é um pouco uma questão geracional, pensando no meio do século passado nos Estados Unidos, as traduções não se anunciavam. Se o crédito da tradução, se o fato da tradução ainda hoje em dia é meio discreto, meio que uma coisa que eles tentam empurrar, porque assim, você nem vai reparar que esse livro é traduzido. Então, nos anos 50, 60, isso era outro nível. Mas a tradução da Bishop tem para textos grandes, tem toda uma apresentação dela, uma tentativa dela de explicar vários conceitos culturais, tem notas de rodapé, tem palavras que ela deixa em português porque ela acha importante, e assim, e aí eu acho que a gente pode traçar um pouco a experiência dela e a relação dela com o Brasil através dessas estratégias de tradução. Eu acho que muitas vezes essa transcrição e se mexer bastante, assim, no texto pode ser sintoma realmente de alguém que não se sente tão à vontade na leitura do texto. A primeira tradução que eu fiz, que foi uma encomenda, foi a biografia da Carmen Miranda, do Rui Castro, e eu fiz com um semestre de português avançado. E aí, assim, quando você lia em inglês, estava bonitinho, assim, mas eu tive que revisitar para completar a tradução alguns anos depois. E aí, várias das minhas frases muito bonitinhas que eu tinha com todo de bom coração, assim, eu li as frases 10 vezes, assim, mas mesmo assim, quando eu não entendia alguma coisa, às vezes eu dava um jeito
e aí ficava bonitinho em inglês e assim, você jamais saberia. Então, eu não sei o quanto das mexidas da Bishop no texto são nesse sentido. Mas o que ela deixa no texto é muito interessante, porque ela deixa tanto, enfim, termos da materialidade, enfim, tem outro poema do Drummond, A Mesa, em que ela deixa farofa, cachaça, mineiro, são tipo assim, uma página, 3 notas de rodapé. Assim, são coisas que talvez outro tradutor tivesse transmutado. Cachaça é rum, enfim, farofa você bota outro side dish, outro acompanhamento, enfim. Mineiro você deixa passar, mineiro você fala que é uma pessoa do interior, mas ela não, porque ela tinha essa intimidade com as coisas e com isso, os anos que ela passou no Brasil deixaram essas coisas irredutíveis para ela. Essa é a minha interpretação. Então, meio que tem essa categoria na materialidade do cotidiano brasileiro que ela conhecia bem demais para querer traduzir no sentido domesticador de mastigar, deixar mais familiar para o leitor estrangeiro. E a outra categoria é o encanto dela com português coloquial. Então, ela tem nota de rodapé que é para o tipo de coisa... Ela fala assim, fulano tinha uma vida muito confortável. Ela traduz assim no corpo do texto, aí ela bota um asterisco embaixo assim, literalmente Little Life of Gold, vidinha de ouro. Assim, ela se encanta assim para essa forma de colocar as coisas e ela não resiste assim. Ela em A Mesa também do Drummond, ela deixa assim, ele fala madeira de lei. Ela não quer deixar isso passar. Ela adora essa frase madeira de lei. Então ela deixa ali e aí fala assim, esse é o termo que se usa assim, lawful wood, para designar tal coisa. Então, eu acho que é uma salada, assim, pelo que, enfim, eu estou fazendo uma avaliação que é necessariamente superficial, que eu não sentei com os dois textos para fazer essa leitura cruzada, mas muitas vezes observando os paratextos, a gente pode depreender muita coisa dessa relação da tradutora, do tradutor com a obra. Eu acho que essa deve render muito, assim, meio que uma janela indiscreta para aquilo que era mais próximo para ela. Stephanie, deixa eu aproveitar para te estender a pergunta da Maria Carolina para você, porque eu acho que faz um pouco a ponte com o que a Flora acabou de falar. Ela pergunta, você entende que tem palavras que não devem, entre aspas, ser traduzidas, que devem ser mantidas no idioma original por resguardar uma determinada entrega, que só pode ser feita naquela língua primeira, e que merecem, portanto, algo como um glossário para que essas sejam explicadas e alcançadas, mas não traduzidas? Principalmente quando essa palavra-chave resguarda transmitir algum saber ou aspecto inerente a determinada cultura? Pronto, fechei. Então, eu já vou começar pela resposta para Maria Carolina. Sim, eu sou a pessoa que deixou o Outsider da Audre Lorde no título. E as pessoas vieram me perguntar, e assim, a explicação está na orelha do livro, que foi eu que fiz a orelha, eu aproveitei, fui lá e expliquei o título. Porque, por exemplo, trabalhando nesse livro, eu entendi que o Outsider dela era muito mais próximo do conceito sociológico do Norbert Elias, que aqui no Brasil é Estabelecidos e Outsiders, do que traduzir ela como uma irmã forasteira, uma irmã estrangeira, ou Deus me livre, me perguntaram, uma irmã marginal. Tipo, não, gente, estamos falando de uma mulher negra lésbica. A gente não vai dizer que esse corpo é marginal nunca, jamais. Então, assim, mas eu acho que é sempre importante dar o critério dessas escolhas, né? Então, assim, eu sou uma tradutora que eu acredito muito nessa questão da gente fornecer ao leitor esses critérios que embasam as nossas decisões. Até porque a minha tradução não é a única. Em algum momento, outras pessoas vão traduzir e vão encontrar outros desafios. Ou eu posso, daqui a uns anos, olhar uma tradução minha e pensar, meu Deus, como não pensei nisso? Isso que a Flora falou sobre a relação dela com a tradução do Rui Castro, isso acontece o tempo todo. Às vezes eu estou aqui, preciso de uma nota, sabe? Estou lidando com um texto que tem lá People of Color. Tipo, todo livro que eu traduzo, em algum momento aparece essa expressão, porque eu traduzo várias autoras negras. Eu não vou escrever essa nota toda vez, eu vou lá e procuro, né? Como é que eu tratei isso? Quando eu leio aquela nota, eu já fico desesperada e penso, não, preciso melhorar essa nota aqui. Aí ela vai melhorando a cada vez que eu preciso conceituar essa palavra. Um Essa estudo da expressão. evolução das notas da Stephanie.
Então, mas e também assim, o quanto isso vai mudando, assim, em algum momento, às vezes você acha que você é melhor você deixar no original, deixar uma nota, depois você encontra um sinônimo e vai mudando de ideia. Mas eu acho que tem algumas coisas que são muito fortes. Por exemplo, eu acho maravilhoso a Bishop deixar farofa, porque farofa é uma palavra maravilhosa, gente. Eu Outra, nunca outra que consegui. ela, outra que ela deixou muito era coitado. E aparentemente uma amiga dela reclamou que o livro estava cheio de coitada. Sim, eu li essa carta, é maravilhoso que ela deixou vários coitados e ela tenta explicar para a amiga, assim, né, que era uma coisa assim, sofrida e tal, é maravilhoso essa explicação. Mas eu acho que assim, isso depende muito do texto e depende de certas coisas que estão em jogo no texto. Porque, por exemplo, a Bishop deixar farofa no Drummond, isso é muito mais uma escolha estética e afetiva. Eu deixar a outsider da Audre Lorde é uma questão de fidelidade com o conceito, de uma maneira como aquela mulher se definia. Então, a minha maneira mais honesta de lidar com isso é explicar para o leitor de onde vem esse outsider. E aí procurei, já que o pessoal da Autêntica me chamou para fazer a orelha, eu resolvi explicando essa escolha na orelha. Mas assim, com relação a Uma Vida de Menina, eu não li, não cheguei a ler nem o romance, nem a tradução, mas acabei lendo as cartas da Bishop e eu fiquei muito impressionada, e eu acho que isso conversa muito com a observação que a Flora fez, da questão de entrega e de estabelecer uma relação afetiva com o texto, porque assim, ela começou a traduzir esse livro sem ter assim a menor garantia. Ela passou 3 anos trabalhando nessa tradução, sabe? E depois ela mandou essa tradução para várias editoras e conversou e tentou convencer e teve recusa, tentou em outros lugares. Então, assim, até que ponto esse livro afetou, abriu portas, né, para ela pensar e entender o Brasil, até que ponto ela se identificou com aquela menina solitária, porque ela se dizia uma menina solitária também, né? Então, e de pensar que, poxa, se esse texto conversou comigo hoje aqui no Brasil, o que ele não pode dizer para outras meninas solitárias nos Estados Unidos, sabe? E eu acho isso muito, muito bacana. Assim, a apresentação dela para a tradução é uma coisa impressionante, porque ela tenta explicar Minas Gerais. Assim, tá no, tá no, na coletânea de prosa dela em inglês, mas parece que vai sair. A Alice comentou alguma coisa que esse prefácio vai sair traduzido pelo Paulo Henriques, no livro que deve sair em breve. Então, acho que vale muito a pena, assim, ela tentar mostrar aquela vidinha da cidade do interior de Minas, o contexto do romance. Eu acho que isso mostra muito do cuidado e da dedicação que a gente tem, não só com esse envolvimento que a gente tem com o texto, mas com o leitor, né? Porque a gente traduz pensando também no leitor. E é legal isso, assim, olha, leitor, eu estava pensando em você, estou te dando esse contexto aqui, porque eu acho que a tua leitura vai ser melhor. Eu fiquei aqui brigando com esse livro aqui um tempo, mas para você já vai fluir mais fácil. Pensando um pouco nisso que vocês estão falando sobre esse ato de paixão dela, que foi essa tradução, e essa batalha dela para levar o livro, né, para ser traduzido e publicado nos Estados Unidos, eu queria pensar uma pergunta um pouco histórica mesmo, assim, qual que vocês acham que foi o papel da Bishop na promoção da poesia, especificamente da cultura de maneira mais geral brasileira nos Estados Unidos daquela época? Que a Flora já pincelou falando de um certo provincianismo, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. Na verdade, eu não estudei, eu estudei muito a recepção de Machado, enfim, ao longo do século XX, mas em termos da recepção desses poetas contemporâneos brasileiros, enfim, primeiro que, vamos dizer que, olhando a recepção do Machado,
eu sempre ficava me perguntando o que teria acontecido se ele tivesse sido traduzido ainda no século XIX, ou em vida, vamos. Ele chega para a língua inglesa com, enfim, os primeiros contos uma década depois da morte dele, o primeiro romance nos anos 50. Então, ele chega já com uma curiosidade, defasado do tempo dele. Então, o fato de a Bishop chegar nesse contexto e traduzir poetas contemporâneos para que, enfim, mesmo que fossem poesias escritas algumas décadas antes até, isso já, enfim, é um papel fundamental, assim. Isso já deve ter possibilitado uma leitura muito diferente da leitura que o Machado pôde ter, enfim, com um livro sendo lido 70 anos depois da primeira publicação. Mas é notório que o mercado editorial norte-americano é muito fechado, muito endogâmico, tem essa cifra maldita de que supostamente em torno de 3% das obras publicadas são de literatura traduzida, e isso, enfim, quando eu entrava nos sebos, nas livrarias no Brasil, e eu via, tipo assim, estantes inteiras cheias de literatura universal, em tradução, assim, organizado por nação, e aí, assim, uma prateleira de literatura brasileira, assim, nos Estados Unidos é o inverso, assim, você encontra uns livros às vezes meio contrabandeados nos meios dos não traduzidos para ver se você nota ou não, e aí tem outros que tem o cantinho do, enfim, world literature é um Deus nos acuda, assim, é uma salada terrível. Então, enfim, qualquer esforço nesse sentido deve ter sido muito valioso. Imagino que ter a chancela, enfim, você tem, enfim, ter o nome da Bishop nessa coletânea de poesia brasileira já é um endosso que naquela época, enfim, como em qualquer momento, é muito valioso. Ela deve ter servido de porta de entrada, enfim, pegando muita gente pela mão e trazendo para esses poetas com os quais ela tinha essa afinidade. Mas eu não sei, de fato, qual impacto que isso teve no momento. Eu também não sei muito sobre essa repercussão, não, Rita, vou ser sincera. Não, eu acho que isso conta um pouco pra gente, assim, o que eu estava querendo perguntar era um pouco isso, assim, sobre esse mercado editorial endogâmico, esse leitor muito acostumado, né, a ler na própria língua. Eu descobri o termo Literature in Translation trabalhando com isso, porque aqui no Brasil parece que a gente quase não faz distinção, né? A gente é tão acostumado a que, enfim, metade da produção que a gente vê saindo em editoras seja traduzido, que a gente esquece que, enfim, existe esse gênero, né? Inclusive agora a gente está em agosto, que é o mês especificamente que se escolheu para celebrar o Women in Translation, né? Então, ler autoras mulheres traduzidas é uma campanha toda feita por, enfim, editoras e livrarias independentes americanas para tentar fazer com que os leitores americanos leiam um pouco mais de mulheres de outros países. Achei auspicioso que a gente está fazendo essa conversa nesse dia, ainda com duas mulheres tradutoras. Mas pensando um pouco nessas metáforas que a gente passeou por algumas aqui, do tradutor como embaixador, né, da cultura do país que ele está traduzindo. Isso certamente ainda é muito forte nos Estados Unidos até hoje. Mas tem outras metáforas que são bem comuns e a gente vê por aí bastante, né? O tradutor como traidor ou traidora, daquele texto original, ou como uma arte menor, né, necessariamente imperfeita por definição, aquele filtro invisível que só vai ser lembrado que existe no momento em que surge um problema, um pepino, algum erro que ele deixou passar, ou então aquela ideia de uma certa servilitude, né, a serviço de um texto que já está feito, então é uma pessoa que está ali só para, enfim, encher a bola alheia. Eu queria perguntar como vocês veem cada uma dessas metáforas, enfim, se alguma dessas luvas cabe melhor para vocês, e se o fato de vocês serem mulheres, assim como a Bishop, influencia nessa resposta de vocês de alguma maneira. Então, eu acho muito engraçado essa persistência dessa ideia do tradutor como traidor, porque, na verdade, assim, a gente está trabalhando
a favor do texto, né? A gente sempre quer que o texto chegue da melhor maneira possível. No entanto, a gente lida com vários desafios e vários impasses, e que são da natureza do nosso trabalho. Eu achei muito engraçado, outro dia eu estava tomando uma cerveja com um professor amigo meu, naquele outro mundo, onde a gente ainda podia tomar cerveja no bar, e aí ele falou assim, você é louca, você está traduzindo poesia, tipo, você se entregou uma tarefa impossível. E eu falei, aham, vai lá, jornalista, você que passou a vida inteira tentando relatar a verdade. Eu acho muito engraçado que as pessoas sempre partem do princípio de que a tradução é uma coisa impossível, como se outras profissões não tivessem também outros ideais que também pareçam inalcançáveis. E assim, eu gosto muito quando as pessoas me perguntam sobre tradução, de falar que, na verdade, a tradução é a gente escolher o jeito mais elegante como a gente vai perder. Porque toda tradução tem uma perda, toda tradução tem uma derrota. A questão toda é se você vai perder do jeito mais bonito ou se você vai perder do jeito que, assim, você deu um jeitinho, entendeu? E ficou meio preguiçoso, ficou meio esquisito, não soa direito, está truncado. E eu acho que falar sobre isso é importante, justamente para acabar com essa ideia de que a tradução essa transposição, né? Passou de um filtro e tchan, está lá em português, sabe? Eu achei maravilhoso quando eu descobri que tem uma revista da galera da tradução da UNB que se chama Belas Infiéis. São mulheres tradutoras, porque elas já estão assumindo que essa ideia de fidelidade não está em jogo. Assim, às vezes o que me incomoda é essa coisa da tradução ser muito próxima de um trabalho invisível que é igual ao trabalho doméstico, que é uma coisa muito associada à vida das mulheres, sabe? Porque é igual assim, você só se incomoda com a sua casa se a louça tá suja. Você só se incomoda na tradução se você lê uma frase e aquilo ali tá soando esquisito. E assim, não estou querendo tirar a responsabilidade do tradutor por fazer o texto soar da melhor maneira possível, só que diferente da louça da sua casa que você vai lá e lava, a gente entrega a tradução e nem sempre a tradução volta para a gente depois de editada, depois de preparada, para a gente fazer alguns ajustes. Então, assim, quando isso acontece, a gente corrige muita coisa, porque a melhor coisa é você ter tempo e distância de um texto para você revisitar ele de uma maneira crítica. Assim, tradução vai, o editor te devolve com dúvidas, sugestões de outras palavras, vamos trocar isso aqui, tá estranho, volta tudo comentado, aquele Word todo vermelhinho de alterações, você olha, tem aquele momento de desespero, depois você respira fundo, começa a ler e começa a separar, né? O que realmente está fazendo aquele texto melhorar, o que você, não, vamos manter por isso, por isso, por isso, precisa de uma nota, precisa de um paratexto, e isso é importantíssimo para a tradução, e faz o texto crescer, sabe? Então, eu acho que mudar essa percepção da tradutora infiel, a gente falando de Machado, né, que sempre suscita esses debates sobre fidelidade ou não, chega a ser engraçado. Para a gente parar e pensar realmente que, assim, a tradução não é um filtro, né? E você não chega lá do tipo, como vou trair esse autor hoje, né? Como vou contrabandear alguma coisa aqui minha nesse texto? Não, assim, eu quero que a minha tradução soe o melhor em português possível para o leitor que não tem acesso. A gente também precisa pensar nisso, né? A tradução ela não é um exercício de vaidade. Ela é uma questão de acesso. Eu não teria lido Elizabeth Bishop em 2012 se não fosse o Paulo Henriques ter todo o trabalho de pesquisa, de dedicação e verter esses poemas, porque o meu inglês em 2012 não era bom o suficiente como ele é hoje para ler esses poemas, sabe? Então, assim como, sei lá, a Regina Pripsen que vai falar semana que vem,
que assim, jamais teria lido Wisława Szymborska na minha vida, que é uma poeta que mudou a minha vida. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa conversa de bar, sabe? Sobre a tradução e começar a pensar que, assim, às vezes o tradutor, ele é um operário do texto como outro qualquer, que está tentando fazer a melhor coisa e não, tipo, querendo se infiltrar e deixar as pegadas dele no texto dos outros. Eu acho que, enfim, essa conversa de bar é uma conversa secular, né? Assim, é que eu acho super interessante, assim, a tradução enquanto prática, enquanto profissão, porque a gente começa com esse estigma. Tipo assim, tem uma coisa engraçada, tem uma resenha da Bishop de um livro de poesias traduzidas do francês, e ela fala assim, essa altura do jogo, todo mundo já sabe como resenhar um livro de poesia em tradução. Primeiro, se diz que é impossível. Então, tipo, o cara já perdeu. Segundo, você insinua que o tradutor é um idiota. Ou, se isso for pesado demais, que ele perdeu alguns trocadilhos. E aí você passa a enumerar os erros. Então, tipo, a gente parte dessa posição, enfim, de... enfim, além da questão de que a crítica das traduções pode evoluir muito, ainda tem muito para evoluir, a gente parte dessa postura de humildade, isso, de saber que a gente está perdendo. E eu acho que, em vez de tentar negar isso, justamente a gente deveria tentar contagiar outros exercícios de escrita, de relação com a realidade. Assim, eu não vou bater muito no jornalismo, que a minha mulher é jornalista, está ali na outra sala assistindo, inclusive, mas é isso, tipo assim, você pensa, você não vai começar um perfil de uma pessoa pensando assim, o que eu vou perder? Assim, não, você está tipo assim, esse detalhe, eu captei a pessoa, enfim, tipo, isso que basta para... É como se fosse uma pintura impressionista, enfim, tipo... Mas é como se você estivesse compondo uma realidade, quando ao mesmo tempo você está deixando muita coisa na sombra. A gente convive muito com essa sombra, com aquilo que a gente está iluminando ou retirando à luz, por necessidade, por estratégia. E na questão da utilidade, que pode muito bem cair para esse lado da louça, enfim, da tradução simultânea, de a gente só reparar quando o tradutor gagueja ou começa a tossir, a gente para de estar... A gente não está grato, assim, para aquela vozinha, a gente só está chateado quando falha, assim. Mas eu acho muito... Enfim, foi isso que me puxou para a tradução, foi a possibilidade de essa mesma coisa que eu acho que aconteceu com a Bishop, de você ter um contato com o texto e se encantar e querer que outras pessoas tenham acesso. E, enfim, no meu caso, eu sinto isso, e eu não duvido que a Elizabeth também, do inglês como porta para o mundo. Enfim, até hoje, assim, tem muita circulação de traduções de outras línguas para o inglês, e daí para o resto do mundo. Então, tipo, a gente tem uma responsabilidade dobrada. Eu faço todo tipo de tradução por causa disso, por causa de, enfim, tendo contato com filmes incríveis, com roteiros, com papers, com trabalhos que, se não forem bem traduzidos para o inglês, não tem chance de circular. Enfim, então tem essa questão geopolítica também. Injusta, mas enfim. Mas a Stephanie está falando assim, não é um exercício de vaidade nesse sentido, a gente tá proporcionando isso. E aí, no caso da Bishop, enfim, alguém aí na plateia que tiver estudado a recepção pode nos dizer assim, que impacto que isso teve, mas a questão da visibilidade do tradutor, da tradutora, eu acho que é muito importante, e tem uma movimentação nesse sentido, uma mobilização dos tradutores, tem uma hashtag Name the Translator, é porque muitas vezes, enfim, é raro o nome do tradutor estar na capa, ok, beleza, assim, mas tem livros que tem aqui em casa que eu não consigo identificar o tradutor não aparece, eu sei que esse Foucault não materializou em inglês. Tipo assim, tipo, alguém fez esse trabalho, eu preciso saber quem é essa pessoa, não só por, enfim, princípios básicos de justiça, mas de transparência também,
porque a gente sempre parte de um ponto de vista, a gente sempre parte de uma estratégia, e na ausência de paratextos, na ausência de identidade, na ausência de uma sinalização, por mínima que seja, de que isso passou por uma pessoa, a gente vai estar perdendo uma grande parte da história. Eu acho que os romances do Machado que nos deveriam ensinar isso, assim, que não é uma história qualquer, a gente está tendo a história pelo filtro de Brás Cubas e Bento Santiago, e sem isso você está perdendo mais do que metade da história, assim. Eu acho que tem gente que acha um exagero nisso de colocar o tradutor como coautor da obra, mas eu vejo quase como uma questão de accountability. Assim, se o Dom Casmurro se omite, a gente vai achar que esse é um relato jornalístico de uma mulher infiel. Então, não sei, assim, na Bishop, quando eu estava lendo os textos dela sobre a tradução, tem um duplo discurso ao mesmo tempo, que é interessante, porque muitas vezes ela se desespera, ela fala umas coisas como traduzir poesia como enfiar luvas nos pés, ou ela fala, eu só traduzo as poesias brasileiras que passam sem muita fricção para o inglês. Não é que ela, tipo, assim, pegou a obra e botou no dicionário e saiu um poema do outro lado. Ela simplifica, é como se o trabalho dela fosse mais utilitário, de acesso, quando a gente sabe que ela não trabalhava assim, nem na tradução, nem na elaboração da poesia dela. E aí você vê ela nos bastidores, nas cartas, falando, cara, dá um trabalho desgraçado você deixar esse texto de um jeito que pareça muito simples. Tipo, reconstruindo esse frescor da linguagem da menina, isso é muito complicado. Assim, isso assim, tem todo... A gente admira traduções de textos, e com razão, traduções de Joyce, Guimarães Rosa, em que o foguetório, assim, linguístico está ali na pele, assim, tá escrito em cada sílaba, mas a simplicidade, que às vezes é isso, assim, a poesia da Bishop tem uma simplicidade em si que é extremamente enganosa, assim, que a gente... É uma coisa de, assim, ela bateu o olho e fez um poema. Não, pelo contrário, assim, as traduções também não caem do céu. Então, enfim, tem muitas afinidades aí nessa questão da autenticidade e da espontaneidade construídas a muito custo. E é importante a gente ver esse custo em algum momento do processo, ver os rascunhos, ver o prefácio enorme do tradutor te explicando tudo que está no texto, tudo que não está no texto. Enfim, eu sou pró-paratextos. Eu, enfim, concordo totalmente e acho que a gente também está vivendo um momento um pouco, talvez, de amadurecimento, será que é essa palavra? Um pouco do nosso mercado. Eu sei que nos Estados Unidos, embora seja essa porcentagem absolutamente vergonhosa de 3% de literatura em tradução, pelo menos o tradutor, de alguma maneira, talvez por ele ter sido aquela pessoa que bateu em tantas portas e, enfim, insistiu tanto até finalmente conseguir traduzir aquela obra que ele queria, como foi o próprio caso da Bishop, o fato é que ele acaba recebendo crédito. Se você vai comprar um livro na Amazon, por exemplo, você vê lá o nome do autor e o nome do tradutor, um ao lado do outro. Aqui no Brasil, as coisas estão mudando um pouco, né, Stephanie? Você teve essa experiência, assim, de pegar... você começou a traduzir um momento e agora você está vendo outra coisa acontecer, né? Bom, antes de eu ser tradutora, eu trabalhei na comunicação da Cosac Naif e da Globo Livros. E aí eu acho que eu já peguei uma certa de mudança de cultura do nosso mercado, porque eram editoras que faziam questão de deixar claro quem eram os tradutores, porque certas traduções, o tradutor era uma questão de peso, de qualidade, né? Então, por exemplo, quando tinha o Miss Dalloway traduzido pelo Leonardo Freud, né? Assim, é um poeta, professor que está ali trabalhando no texto de Virginia Woolf, vai trazer o paratexto, enfim. Eu acho que isso, assim, foi uma coisa que a gente começou a ver há alguns anos atrás e que hoje em dia ainda, às vezes a gente ainda
ver isso oscilar um pouco, mas eu acho que principalmente literatura é uma questão importante. Eu, quando comecei a traduzir, jamais pensei que um dia meu nome ia estar na capa do livro como tradutora. Mas eu acho que talvez porque no meio do caminho eu ganhei um prêmio literário, aí, enfim, isso também contribuiu para o meu nome parar na capa das minhas traduções. Mas eu acho que, assim, hoje em dia, até os próprios movimentos de leitores, né? Assim, as redes sociais fizeram com que quem se interessa, mesmo quem é apaixonado por livro, segue o editor, o tradutor, o capista, acompanha todo mundo nas redes sociais. Então, eu noto muito, por exemplo, que às vezes a galera dos clubes de leitura, né? A editora vai lá e posta, né? Ah, saiu esse livro aqui. Aí veio os leitores, mas quem traduziu? De quem é a capa? E aí agora as editoras já estão dando crédito para todo mundo. Então eu acho que isso é um processo mesmo, é um amadurecimento. Assim, às vezes alguém esquece, porque, enfim, as pessoas também não pensam que o marketing de uma editora é assim, um setor cuidando de, sei lá, 8 lançamentos no mês, numa editora, sei lá, de médio porte. Uma editora grande são, enfim, dezenas de livros, dependendo da época do ano. Então, assim, é uma coisa enlouquecedora. Às vezes a gente não consegue dar atenção que cada livro merece, porque são muitos títulos e o ritmo é muito forte. Mas eu acho que esse próprio gesto do leitor chegar e falar assim, ah, estou interessado por esse livro. Quem traduziu, isso é importante. Às vezes o leitor não tem consciência disso, mas assim, ajuda o tradutor, faz com que a editora tenha consciência de que as pessoas estão prestando atenção nisso. Ajuda a chamar a atenção para o trabalho de tradutores que são considerados competentes. Isso é importante, sim. Stephanie, aproveitando que você está com a palavra, eu vou ler aqui uma pergunta da Regina para você. Se o poema faz um jogo com, por exemplo, um efeito humorístico que não funciona na língua e cultura-alvo, qual é a sua escolha? Literalidade e nota de rodapé ou recriação? Aí eu vou pela recriação, porque eu acho que parte da questão é ser engraçada. Assim, eu acho que tem umas coisas que vai muito de um poema para o outro, mas de modo geral, o que a gente puder transpor, e principalmente essas coisas humorísticas ou alguns estranhamentos, eu tenho muito desafio, por exemplo, com ambiguidade. As poetas com que eu trabalho têm muita ambiguidade. E aí, às vezes, eu preciso deixar muitos comentários para os meus editores, tipo, gente, deixem as minhas ambiguidades, elas são propositais, e coloco no original como está, para as pessoas verem que é um texto esquisito no original, que está esquisito na tradução. E essas esquisitices também, às vezes, me exigem uma certa criatividade. Eu acho que é nesse momento que eu vou um pouco mais para o lado da transcriação, assim, porque sou truncado também, sabe? Principalmente essas jogadas de humor, de ambiguidade, a gente precisa se soltar um pouquinho e ser ousado. Por exemplo, quando eu traduzi Audre Lorde, o livro chama The Black Unicorn, que não tem gênero em inglês. E aí eu traduzi como A Unicórnia Preta. E as pessoas falaram, mas unicórnia? Não tem unicórnia. Eu falei, mas agora passou a existir, porque é um poema sobre ela, falando da solidão da mulher negra em espaços privilegiados, que ela se sente uma unicórnia, eu não tenho como fazer, sabe? Então aí a gente vai na ousadia e aposta e confia na inteligência do leitor, sabe? É o que a gente pode fazer. Eu acho que eu vou aproveitar e estender a pergunta para a Flora, e eu queria dizer que eu fiquei com vontade de fazer a mesma pergunta para a Regina, ouvi-la, se ela quiser nos contar, vai ser legal também. Mas, Flora, conta pra gente. Regina está convidadíssima para falar daqui a pouco. Olha, a Regina perguntou especificamente sobre poemas e eu dou graças a Deus que eu trabalho principalmente com prosa, porque a gente pode, enfim, a gente pode jogar a piada lá para outro parágrafo onde cabe melhor, ou tipo, estender um pouquinho. Teve, por exemplo, a piada sobre o sobrenome do Brás Cubas. Nomes era um problema, assim, alguns. Cubas, Barata, o professor Barata, que mora na Rua do Piolho.
E aí não, enfim, não dá para você, o Brás Cubas não ia virar Brás Cooper, porque isso ia ser, enfim, seria o sobrenome correspondente, mas seria uma bizarrice evidente. Posthumous Memoirs of Brad Cooper. Mas aí nesse caso deu para, enfim, tem duas referências e numa referência eu falo assim cubas or barrels e aí numa outra frase eu falo do sobrenome, então sem chegar a recorrer a uma nota de rodapé. Agora, Professor Barata e a Rua do Piolho, eu eu deixei uma nota de fim de livro porque não sei, era assim, às vezes quando é uma referência muito rápida, eu não queria deixar de dizer que tinha uma Rua do Piolho, que isso era, enfim, que é a Rua da Carioca hoje em dia. Então, tipo assim, quando fui atrás, tipo assim, pensando o porquê da piada, e aí quando vem dessa materialidade enfim, da vida no Rio, assim, eu não pude traduzir para Lau Street, primeiro que eu já estava mantendo os logradouros todos em português, então isso seria bizarro também, mas de trazer isso como, assim, Machado está brincando com uma paisagem muito concreta. E aí, nas traduções anteriores, que eu cheguei a estudar, muitas vezes tinha uma coisa de quase cortar o lastro do Brasil para o Machado voar como se fosse uma espécie de Lawrence Stern dos trópicos. E aí, eu acho que por vários motivos isso acaba empobrecendo, mas também porque as pessoas não percebem como essa estética está interagindo com essa paisagem que os leitores não conhecem. E não vão conhecer se eu não colocar uma nota de rodapé, porque, enfim, dos cariocas não devem saber que a Rua da Carioca era a Rua do Piolho, muito menos que isso era por causa de uma pessoa que evidentemente tinha esse apelido. Enfim, é toda uma vivência que eu acho super importante resgatar e colocar de novo para textos abundantes. Eu sou muito a favor de traduções como sanduíches, assim, como a introdução explicando sou eu, isso aqui vim, isso que vocês podem esperar de mim, e aqui atrás todos os livros outros que você pode ler para entender essa obra melhor, além da minha tradução. A Regina falou que vai deixar para falar na quarta-feira próxima, então todo mundo acompanharemos. Regina, obrigada. Eu queria fazer uma última pergunta. Quem quiser pode mandar mais, a gente ainda tem um tempinho, mas eu depois também queria que vocês lessem mais um poema cada uma, porque é tão gostoso ouvi-las. Então, mas eu não queria deixar de fazer essa última pergunta para vocês duas. É uma pergunta espelhada, já vai ficar claro por quê. Stephanie, você a pergunta é a seguinte: o fato de você ter algum elemento de identidade com as poetas que você traduziu até hoje, seja de gênero ou de raça, foi decisivo em algum momento? Foi bom, foi ruim no seu trabalho? E aí, por oposição completa, a pergunta se estende à Flora, que traduziu um autor, enfim, homem, negro, brasileiro, de outro século. Enfim, é bom que a gente vai poder ter duas respostas absolutamente distintas, imagino. Eu vou começar essa pergunta dizendo que eu também já traduzi homens, já traduzi o Achille Mbembe e já traduzi duas mulheres brancas, Margaret Atwood e Adrienne Rich. Então, assim, não discrimino pessoas brancas, tenho amigos que são. Mas, assim, essa é uma pergunta bem capciosa, porque o que acontece? Quando eu estou traduzindo Bell Hooks, Audre Lorde, Claude Rankine, a questão racial é central nesses textos, né? Elas estão falando ali sobre a representação do corpo negro no cinema, no imaginário, elas estão falando sobre a presença da mulher negra na academia nos anos 60, que era um período de efervescência, a luta pelos direitos civis. Foi um momento em que foi estabelecido vários departamentos de Black Studies nas universidades americanas. Então, eram brigas por bibliografia, né? Assim, o que ia ser ensinado, quem ia ensinar. Era uma disputa de epistemologia também, né? E, assim, tem uma questão muito forte nesses textos de se colocar como uma mulher negra intelectual que está desbravando uma seara que até então não tinha sido tratada publicamente. Então, assim, Audre Lorde, quando ela escreve O Irmão Outsider,
ela mete o pau no movimento dos direitos civis falando, eram racistas, eram racistas não, desculpa, eram machistas, eram lesbofóbicos. Eu só podia participar no movimento de direitos civis se eu tivesse no armário. Eu não podia reclamar que um homem negro estava sendo agressivo com uma outra mulher negra numa reunião. Então, assim, era uma questão ali muito complicada, que era muito marcada por questões de gênero e raça, e de ser lésbica. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração e que tem uma questão, para mim, que é a seguinte: esses são textos que eu gostaria muito de ter lido quando mais jovem. Queria muito, eu fico muito feliz hoje de ser a tradutora desses livros e pensar que tem meninas que vão ler isso na faculdade com 20 e poucos anos, sabe? Eu fico muito animada com isso, isso me dá esperança no futuro. E aí eu fico pensando que tem algumas sensibilidades por causa da minha experiência. Tem algumas coisas que, para mim, assim, eu vou atrás, assim, para alguma pessoa, talvez não fosse tão importante a Audre Lorde reclamar que passou a vida inteira vendo programas de TV em que as pessoas negras eram extremamente estereotipadas ou pessoas de blackface. Mas isso, para mim, é uma questão, porque eu cresci assistindo a Xuxa e nunca houve uma Paquita parecida comigo. Então, eu consigo me relacionar com esse sentimento e isso faz parte do meu repertório, entendeu? Talvez para outro tradutor isso passasse batido, isso fosse um detalhe, uma sensibilidade feminina, entendeu? Sabe? Esse tipo de coisa. Quando, na verdade, não. Assim, existe uma experiência concreta de você ser uma pessoa que você não se vê representada, ou as representações que você vê de si mesma são todas negativas, ou quase todas. E você tem trabalho, você precisa procurar referências positivas, imagens positivas de você mesmo, sabe? Então, assim, é muito curioso, porque a Cláudia Rankine, por exemplo, no Citizen, ela tem uns poemas em que ela fala de amigas, em que, assim, a gente sabe, por ver fotos da Rankine, que ela é uma mulher retinta, ela tem a pele muito escura. Mas ela fala de uns momentos, assim, de uns episódios, em que, por exemplo, eu estou com uma amiga pagando uma coisa no mercado, ela passa. Quando eu passo, o cara do caixa fala: você tem certeza que seu cartão vai passar? E eu olho para minha amiga e ela não fala nada. E aí, nesse jogo, você não sabe muito bem se essa amiga é branca ou se essa amiga é simplesmente uma mulher negra de pele mais clara. E essa é uma questão proposital, é uma ambiguidade que ela deixa ali, que talvez para um outro leitor que não tenha a minha vivência, a pessoa não vai se ligar que isso é uma ambiguidade, é simplesmente pensar: tá aqui com a amiga branca. Tipo, não, essa amiga ela pode ser que nem eu, assim, a pessoa com a pele mais clara, que simplesmente não é confrontada com um racismo mais óbvio e mais agressivo. Agora, eu também acho assim, não concordo com esses essencialismos de que só mulheres negras podem traduzir mulheres negras. Não, mas eu acho que esse é um debate que a gente precisa ter para que toda pessoa que se aproxime de um texto desse, em que a experiência lésbica é fundamental, em que a experiência racial é fundamental, essa pessoa ela tem que ter um cuidado redobrado e ela precisa ter amigos para quem perguntar: isso aqui, o que eu faço? Eu estou falando besteira, sabe? Assim, porque isso também é uma coisa fundamental na tradução, ter amigos para quem fazer perguntas. Então, eu acho que é essa questão, assim. Em alguns aspectos é vantajoso, mas eu confesso para vocês que às vezes, assim, quando eu pego um texto para traduzir, por exemplo, esse ano quando eu traduzi a Margaret Atwood, que era um livro que não tinha nenhum conteúdo racial, eu fiquei muito feliz, porque foi o momento em que eu tirei uma folga, assim, nossa, não tem racismo nesse livro, que legal. Posso só traduzir esses poemas aqui sobre relacionamento, sabe? É isso.
Ainda que tenha uma identidade de gênero, né? Mas eu entendo. Sim, mas é porque assim, é como se fossem várias camadas, né? Assim. Uhum. Evidentemente eu parto do outro extremo, que é eu tô correndo atrás de uma experiência de vida, uma visão de mundo, toda uma série de referências do Machado que, enfim, não tem ninguém vivo hoje para quem eu possa ligar assim para recuperar, assim, meus amigos, enfim, além de machadianistas, assim, meus amigos eram a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, era assim, mas é, a tradução sempre vai ser um processo de pesquisa. A gente nunca vai coincidir tão plenamente com o autor que a gente está traduzindo a ponto de não precisar recorrer a outras referências. Ao mesmo que você... Só a única exceção é você se traduzir. E aí você sabe exatamente daquilo que a pessoa estava falando. No meu caso, evidentemente, eu tinha um prejuízo muito grande, assim, mas eu acho que o importante no meu caso é reconhecer isso num primeiríssimo momento, assim, eu vou precisar mergulhar não só na crítica machadiana, mas também nos jornais da época, nos textos que conviviam com esse texto na época da publicação, enfim, de ter como base na tradução a humildade, que nos é um pouco imposta, mas beleza, acho que sempre é importante na vida, e a curiosidade, sempre, de questionar cada escolha, porque pode ser que, isso que a Stephanie falou, assim, será que essa referência aqui é casual? Qual que é, por que essa ênfase ou falta de ênfase me deveria dizer? Será que tem... E aí tentar puxar todos os fios assim do cardigan e ver quais se soltam e quais realmente é só um fiozinho e você pode traduzir assim meio, enfim, sem nota de rodapé. Mas é isso, assim, eu vi alguém perguntando, citando no chat aqui a frase que ler poesia em tradução é como tomar uma ducha usando uma capa de chuva. E é o tipo de frase que acaba nos... eu acho que é significativo que isso tenha saído num filme norte-americano, porque muitas vezes isso, contribuindo para o estigma em torno das traduções, isso empurra as pessoas a simplesmente não lerem obras em tradução. A pessoa fica na zona de conforto, pega um romance latino-americano, percebe que é uma tradução e pensa, mas se eu não puder ler no original, então não vou ler, assim. Isso... enfim, acho que a gente tem que aceitar a plenitude desse processo e não desistir de antemão pelo trabalho ser impossível, por a gente não coincidir inteiramente, identitariamente com a pessoa, com a obra, com o contexto de tradução e ficar aberto, assim, e questionar cada decisão que a gente toma. A gente está pensando aqui no que o leitor perde, né? Dentro dessa pergunta tem essa reflexão sobre o que o leitor perde quando ele está lendo alguma coisa traduzida, mas a gente também pode lembrar o que ele perde quando ele deixa de ler uma coisa traduzida por ser traduzida, né? Acho que é um pouco só para completar o raciocínio como um todo. Pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. Se tiver mais perguntas, eu recomendo que todo mundo dê uma olhada no chat, porque tem comentários muito legais que não são perguntas e por isso eu não estou fazendo aqui, mas que valem muito a pena também todo mundo passear por esse chat. E se ninguém tiver mais perguntas, eu queria pedir para vocês lerem agora, para a gente fechar a nossa... Eu só queria fazer um comentáriozinho com relação ao que a Flora falou, porque outro dia eu fiz uma mesa muito legal com outras tradutoras e entre elas estava a Cecília Floresta e a Cecília falou uma coisa que eu gostei muito, que ela falou assim, o tradutor é um viajante no tempo. E eu acho que a Flora falando da experiência dela, da Rua do Piolho, é exatamente isso, assim, a gente está lidando com textos que não são contemporâneos nossos, e isso envolve uma questão de pesquisa, enfim. E quando as pessoas falam esse tipo de coisa, né, que é igual você tomar banho de capa de chuva, eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma amiga minha, foi justamente falando de algum
algum livro que eu estava lendo, acho que do Murakami, e ela assim, mas você não se incomoda de ler tradução? Eu falei, cara, mas assim, eu não tenho como aprender japonês para ler o Murakami no original, sabe? Se eu não puder confiar no tradutor, eu vou fazer o quê? Sabe? Quantas poesias eu deixaria de ler por não conhecer a língua original, sabe? Então eu acho que assim, isso é importante para a gente valorizar também o trabalho dos outros e pensar que o tradutor, às vezes, ele está diante dessa tarefa que é difícil, mas não é por ser difícil que ela é dura e ingrata. Tanto que nós estamos aqui falando com muito prazer e muita alegria de traduzir. Enfim, amanhã provavelmente estaremos traduzindo alguma coisa, porque eu acho que fica essa coisa assim, de que a tradução é sempre alguma coisa menor, que a gente perdeu alguma coisa, que... Mas, na verdade, assim, ler traduções aumenta muitas vezes a nossa percepção do mundo, né? Assim, abre o nosso caminho para a diferença. E eu acho que nesse ponto o mercado americano está perdendo muito de não ler mais traduções, né? Assim, podiam. Só posso concordar. Bom, enfim, se tiverem mais comentários também são todos bem-vindos de toda parte, mas se não, acho que vocês podiam fazer essa leitura dos 2 últimos poemas para a gente fechar ouvindo vocês lerem, que tal? Pode ser. E só para meio que apresentar para essa última dupla, a gente era um caso desses das poesias que a Bishop escolheu traduzir, de perceber uma afinidade entre o olhar poético dela do autor que ela escolheu traduzir. Então vou... In the middle of the road. In the middle of the road, there was a stone. There was a stone in the middle of the road. There was a stone. In the middle of the road, there was a stone. Never should I forget this event in the life of my fatigued retinas. Never should I forget that in the middle of the road, there was a stone. There was a stone in the middle of the road. In the middle of the road, there was a stone. Posto de gasolina. Ah, mas como ele é sujo, esse posto de gasolina, impregnado de óleo até ficar de um negrume transluzente, assustador. Cuidado com esse fósforo. O pai usa um macacão sujo, impregnado de óleo, que o aperta nas axilas e o ajudam vários filhos respondões, rápidos, sujos. O posto é de uma família. De graxa, todos imundos. Será que moram no posto? Atrás das bombas se vê, uma varanda de cimento, com mobília de palhinha amassada e suja de graxa. No sofá, um cachorro bem sujo se refestela. Há revistas em quadrinhos, um único toque de cor, bem definida, largadas sobre o caminho de mesa que enfeita um banquinho, o qual combina com outros móveis, e uma begônia isurta. Por que essa planta deslocada? Por que o banquinho? Por que esse caminho de mesa? Bordado em ponto cruz, com margaridas, creio eu, e um pesado crochê cinzento. Alguém bordou esse pano. Alguém põe água nessa planta, ou óleo, sei lá. Alguém dispõe as latas de modo a fazê-las sussurrar. Sou, para os automóveis nervosos. Alguém nos ama, a todos nós. Gente, não sei, eu não tenho mais nada para dizer. Eu fico muito emocionada ouvindo vocês duas lendo. Queria só agradecer de novo a todo mundo, as duas, ao Sesc, a Fernanda. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, claro, a palavra está aí. Se não, eu só agradeço e desejo boa noite a todo mundo. Também queria, então, agradecer a Rita, Stephanie, Flora. Muito obrigada. Acho que foi uma conversa muito deliciosa para quem estava aqui do outro lado assistindo. E convidar todo mundo para amanhã estar presente novamente aqui.
que a gente vai ter a presença do José Alberto Nemer e o Humberto Werneck, que vão estar aqui conversando com a gente. Então, desejar a todos uma boa noite. Tá? Gente, muito obrigada, foi ótimo. Agradecer ao SESC o convite da Fernanda e dizer que rolou um friozinho na barriga, porque o Paulo Henriques e a Regina estão aqui assistindo. Mas, enfim, estaremos aqui para as próximas mesas. Muito obrigada. Plateia muito qualificada também. Queria agradecer o Sesc, a Fernanda, a Rita pela mediação maravilhosa, a Stephanie pela companhia. Me diverti demais, gente. Legal, pessoal. Bom, Boa noite. sigamos as próximas mesas. Boa noite a todo mundo.